permanecer no Supremo todos os casos de crimes cometidos por deputados federais e senadores durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo parlamentar. A Constituição garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. 3 milhões de brasileiros não tinham certidão de nascimento. Pelo menos 130 mil eram crianças com até 10 anos de idade. Mulher é presa em Brasília depois de ofender agente do Detran com xingamentos racistas. A disciplina e o respeito que embasam os treinos de jiu-jitsu têm mudado o convívio da família. Boa tarde. Os ministros do STF decidiram restringir o alcance do foro por prerrogativa de função. Por maioria, concluíram que deve permanecer no Supremo o julgamento de casos em que deputados federais e senadores são acusados de crimes durante o exercício do mandato. O julgamento sobre esse tema começou em maio de 2017. O último a votar na sessão dessa quinta-feira foi o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que a Constituição não restringe a prerrogativa de foro em razão da função. O ministro também considerou que a restrição deveria atingir a todas as autoridades. Essa possibilidade foi proposta no começo da sessão pelo ministro Dias Toffoli, que alterou o voto dele de quarta-feira. A nova interpretação vem embalada em argumentos consequencialistas. É apresentada como uma solução para desafogar os tribunais, acelerar a punição de poderosos, afastar influências políticas nos processos penais. Tenho que a nova interpretação não traz a perspectiva de uma melhora do sistema judiciário em geral ou na persecução penal em particular. Não compete às constituições estaduais estabelecerem foros por prerrogativa de função. Só neste caso das constituições estaduais, em razão daquele relatório feito no Senado, serão mais de 16 mil casos de cargos que têm hoje foro que imediatamente cairiam. Com a decisão dessa quinta-feira, vão permanecer no Supremo todos os casos de crimes cometidos por deputados federais e senadores durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo parlamentar. Também ficou decidido que permanecem na Corte os casos, por exemplo, de parlamentares que renunciaram ao cargo e os processos já alcançaram instrução processual, ou seja, quando já está na fase final de coleta de provas e as partes já foram intimadas para as alegações finais. Fora essa possibilidade, os demais casos vão ser enviados para a Justiça de primeiro grau. Ainda na sessão dessa quinta-feira, os ministros decidiram manter resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe propaganda eleitoral por meio de telemarketing. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, atualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro decidiu acompanhar o entendimento do relator da ação, ministro Edson Fachin. Ele votou na sessão do dia 5 de abril e considerou que não é inconstitucional a resolução do TSE que proibiu propaganda eleitoral via telemarketing em qualquer horário. Nessa quinta-feira, o ministro Luiz Fux disse que esse tipo de ação eleitoral pode causar transtorno. Ela se destina a impedir transtornos no local de descanso dos indivíduos, que certamente seriam invadidos por um sem número de chamadas telefônicas indesejáveis, provenientes de dezenas, por vezes centenas de candidatos, no curto espaço de tempo de mais ou menos 45 dias em que se desenvolvem as campanhas eleitorais. Também votaram pela constitucionalidade da norma os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. A Justiça Federal em Brasília garantiu a uma candidata a concurso público o direito de usar o véu islâmico no dia da prova. A candidata entrou com uma ação na Justiça Federal contra a banca examinadora para poder realizar a prova do concurso do INSS usando o véu islâmico. Já em primeira instância, a 6ª Vara do DF garantiu o direito da candidata.
O caso veio parar aqui no TRF1 porque a autora da ação pediu que a banca examinadora e o INSS arcassem com os honorários advocatícios. A quinta turma aceitou o pedido e ressaltou que a Constituição garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Portanto, ela tem todo o direito de usar o véu no dia da prova. E é direito de todo brasileiro ter acesso gratuito a uma série de documentos. Mesmo assim, muita gente não tem sequer a certidão de nascimento. A Associação Nacional dos Defensores Públicos lançou nesta sexta-feira uma campanha pelo direito à documentação pessoal. Foram 46 anos de angústia para a família da Esther. A irmã morreu em 1972 em uma pequena vila no interior de Mato Grosso. Sem acesso a diversos serviços, como um cartório, os pais dela acabaram enterrando a irmã sem a emissão da certidão de óbito. Não tínhamos médicos, não tínhamos hospital, não tínhamos IML, não tínhamos cartório, não tínhamos delegacia, não tínhamos nada que pudesse assim, fazer algum tipo de documento para comprovar. E talvez também a grande parte assim, falta de orientação do meu pai, e ele não teve a noção de procurar uma cidade próxima, outro lugar para fazer um registro. Até que em 2015, 43 anos após a morte, em uma conversa com o pai, a dona de casa decidiu correr atrás do documento. No ano passado, ela entrou na justiça. 8 meses após o pedido, o Poder Judiciário determinou a emissão da certidão de óbito. E tem muita gente passando por situação parecida com a da Esther, mas não é só em relação à certidão de óbito de familiares. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2015 mostrou que 3 milhões de brasileiros não tinham certidão de nascimento. Pelo menos 130 mil eram crianças com até 10 anos de idade. Sem a certidão de nascimento, não é possível ter acesso a outros documentos, como carteira de trabalho, CPF, título de eleitor e carteira de identidade. Para diminuir o subregistro, aqueles nascimentos registrados de forma tardia e facilitar o acesso aos documentos, a Associação Nacional dos Defensores Públicos lançou agora há pouco em Belém a campanha pelo direito à documentação pessoal. É lançar luz sobre esse tema, né? Muitas pessoas estão à margem dessa questão do subregistro, não têm acesso à certidão de nascimento. A gente vai atender todo tipo de demanda que chegar que diga respeito a essa questão do subregistro, seja a certidão de nascimento ou todos os outros documentos que decorrem da ausência dessa certidão. A campanha vai até o dia 28 de maio e é realizada em todo o país. Para a Esther, que contou com o auxílio da Defensoria Pública na emissão da certidão de óbito da irmã, obter o documento representa um grande alívio. Sem o registro, não teríamos como fazer o inventário, fazer qualquer outro tipo de ação após a morte do meu pai. Todos nós, herdeiros deles, seríamos prejudicados com a falta desse documento, ou poderíamos até levar um processo criminal depois até provar do que ela morreu, como morreu, né? E eu fico muito agradecida à Defensoria por ter nos ajudado em mais essa tarefa e trazer essa felicidade para a nossa família. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça as penalidades para quem comete injúria racial. Mulher é presa em Brasília depois de ofender agente do Detran com xingamentos racistas. O que é família para você? Família é, antes de qualquer coisa de genética, de afetivo, é aquilo que eu quero. As famílias brasileiras e como o direito enxerga as novas formações familiares. É o que você vai ver no Repórter Justiça. Já reparou quantas vezes temos que encontrar soluções amigáveis para os nossos problemas? É assim com a família, no trânsito, com os vizinhos. A vida pede diálogo. A Justiça do Trabalho também acredita que toda hora dá para conversar. Por isso, incentivamos a conciliação. Quarta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, de 21 a 25 de maio. Sempre dá para conciliar.
o patrimônio das Forças Armadas e a função social da propriedade pública em debate. É possível a gente colocar a função social não só como um princípio, mas também ela está dentro do título dos direitos e garantias fundamentais. Isso cresce de importância à função social. O estudo da mestre em Direito Flora Regina mostra como o Exército Brasileiro tem compartilhado terras com comunidades pobres no Brasil. É no Academia. Os partidos políticos entregaram ao TSE a prestação de contas relativa ao ano passado. As informações estão disponíveis no site do tribunal. O prazo previsto em lei para a entrega das contas encerrou no dia 30 de abril. Todos os 35 partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral entregaram as prestações de contas de 2017. Pela primeira vez, o recebimento das contas anuais dos partidos aconteceu de forma inteiramente eletrônica no TSE. O registro de receitas e despesas foi pelo sistema de prestação de contas anuais. Já a autuação e distribuição dos documentos foram pelo processo judicial eletrônico, o PJE. Com a chegada das informações, os processos ficam disponíveis para consulta durante 15 dias, quando qualquer interessado poderá ter acesso à documentação enviada, inclusive para fazer cópias das peças. Em seguida, em até 5 dias, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido poderá impugnar as contas, relatar fatos, indicar provas e pedir a abertura de investigação. Passada a fase de impugnação, o processo é encaminhado a um relator, que determina o início das análises técnicas. Caso seja constatada a falta de alguma peça, a unidade de exame sugere ao relator uma diligência para complementar a documentação. Superior Tribunal de Justiça decide que ex-companheiros que viveram em união estável com cláusula de separação de bens não têm a obrigação de dividir imóvel adquirido por um deles durante o relacionamento. O caso que chegou aos ministros da quarta turma é de um homem que pediu a dissolução de união estável após 9 anos de convivência. Ele solicitou também a partilha de um imóvel adquirido pela companheira durante esse período. No recurso apresentado aqui no STJ, a mulher alegou que ela e o ex-companheiro firmaram escritura pública e optaram pelo regime de separação absoluta de bens antes da compra do imóvel. Por isso, sustentou que não deveria ser considerada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou o pedido de partilha, por entender que houve esforço comum do casal para adquirir o bem. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Marco Buzzi, explicou que quando se trata dos direitos patrimoniais decorrentes da união estável, deve ser aplicado como regra geral o regime da comunhão parcial de bens. No entanto, se houver disposição expressa em contrário, a manifestação de vontade deve prevalecer. Ao seguir o voto do relator, os ministros destacaram que o entendimento é válido para casos em que houver adoção expressa do regime de separação de bens por meio de escritura pública firmada entre as partes. Ofender verbalmente, por escrito ou até fisicamente a dignidade ou decoro de alguém é crime de injúria. E, de acordo com o Código Penal, o crime de injúria qualificada é aquele no qual há uso, por exemplo, de expressões de menosprezo à raça, etnia, cor ou origem da vítima. Em Brasília, uma mulher foi presa ao xingar de forma racista um agente de trânsito. As imagens mostram quando a passageira de um carro, que havia sido parada em uma blitz muito alterada, ofende uma agente do Detran de forma racista. Essa demônia, sabe que ela tem a preta velha suja? O cabelo ruim. A mulher que você viu no vídeo foi presa em flagrante por injúria racial, ameaça e desacato a funcionário público. A cena reacendeu o debate sobre o preconceito. Só nos últimos 3 anos, o Disque 100 recebeu mais de 3.000 denúncias de discriminação racial. Esta advogada explica que o país ainda precisa avançar mais para combater o preconceito. Ela conta que volta e meia também passa por situações constrangedoras por ser negra e orienta que as vítimas sempre denunciem esse tipo de situação. Depois que acontece uma agressão dessa ou qualquer tipo de agressão nesse sentido, você tem 6 meses para você fazer a denúncia.
E se você fizer isso, você não está fazendo isso só por você está fazendo por todos. Porque discriminação não é só por você ser negro, por você ser da raça negra. Discriminação é por você ser homossexual, por você ser de religião diferente, por você ser gordo, por você ser magro. É uma maneira também educativa de você começar a educar a sociedade, principalmente as crianças. E para comentar o assunto, recebo aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Indira Quaresma. Mais uma vez, obrigado pela sua presença novamente conosco aqui nos estúdios da TV Justiça, doutora. Eu que agradeço o convite. Olha, o foco é muito específico, mas acho que a gente pode aproveitar o caso na medida em que essa pessoa, ela conseguiu ultrapassar uma série de limites, todos os limites do bom senso. Porque, como foi uma agente do Detran, provavelmente ela estava dirigindo, bêbada, ela provavelmente vai ser processada pelo crime de desacato, injúria e também a questão racial. Aqui, pegando o nosso foco, como foram dirigidas injúrias a uma agente pública especificamente, qual seria a questão da diferença entre injúria racial e o crime de racismo? Isso é uma confusão muito comum. Isso. O crime de racismo não é só um. São várias condutas tipificadas na Lei K.O. que têm penas severas, são inafiançáveis, imprescritíveis e normalmente são voltados contra a coletividade. A injúria racial é esse xingamento, é essa coisa entre eu e você. Você individualiza a pessoa que está sendo ofendida. E aí ela não é tratada como um crime racial, mas sim como um crime contra a honra no Código Penal. Aliás, eu recebo a informação da produção aqui que, no caso, ela escapou de pelo menos uma acusação porque ela era passageira do carro. Mas no caso específico da injúria racial, quais seriam as penas? A pena da injúria racial de 1 a 3 anos e multa, e como se foi cometido perante várias pessoas ou por meio que induza essa divulgação, a pena é aumentada, tem um aumento na pena. A tecnologia, nesse sentido, ela gera um impacto maior na medida que houve uma gravação e que está circulando pela internet? Serve como prova, porque não foi a própria pessoa que fez a gravação e colocou na internet, mas serve como prova contra ela. Agora, a gente vive um mundo completamente tecnológico, então as pessoas estão sempre com seus celulares gravando essas cenas. Então, como prova, é um meio muito eficiente. E se ela postar, aí a pena dela é aumentada. Mas o fato dela ter feito isso no meio de muita gente também pode gerar um agravante para ela. E o fato dela estar bêbada pode ou não atenuar a situação. Eventualmente pode ser um atenuante? Pode ser atenuado. A questão justamente da própria pessoa colocar. Aliás, estamos vivendo em um mundo em que a intolerância está sendo uma marca registrada cada vez maior. Algumas pessoas, elas não só têm atitudes que são racistas, muitas vezes injuriando especificamente uma pessoa, filmam, gravam aquilo e postam nas redes sociais. E se ufanam disso, postam com orgulho, como se a internet fosse espaço de ninguém. Na verdade, a internet é um espaço em que você pode realmente ser punido. Você é facilmente identificado. Eu costumo brincar que a pessoa tem que ser muito hacker para não ser encontrada. Então, pela localização, hoje você tem tecnologia suficiente para identificar aquela pessoa que praticou o crime. E ela vai ser punida. No caso, então, isso poderia funcionar em níveis diferenciados. Primeiramente, como prova, como a doutora já disse. No caso da postagem, pode funcionar também como uma agravante e, em outro caso, especificamente da injúria racial, pode funcionar até mesmo como uma situação em que se transformará em crime de racismo. É essa a gradação que existe? Não necessariamente. O crime de racismo, volto a falar para você, contra a coletividade. Então, se ele tivesse feito a mesma ofensa contra a coletividade, em vez daquela pessoa determinada contra a comunidade, aí sim eu teria, aí nem viria para injúria racial, já iria direto para os crimes de racismo. Há uma questão subjetiva, por exemplo, da forma como ela fala, se ela usar aquele caso para ofender, por exemplo, toda uma comunidade negra, por exemplo, isso é uma situação muito comum. Aí você sai daqui da injúria racial e vai para o crime de racismo, que tem um crime específico na lei de racismo para isso. Nós vimos na reportagem agora a observação que foi feita sobre a necessidade de denúncia. Eu gostaria que a senhora nos falasse a esse respeito, da importância disso. É muito importante que as pessoas que sofram injúria se dirijam à delegacia, registrem a ocorrência, para que o Ministério Público possa dar início à ação penal. Tá? É uma ação penal por representação, é necessário que também se peça ao Ministério Público que entre com a ação, mas eu tenho visto, acompanhado o trabalho do Ministério Público, pelo menos aqui em Brasília, e ele tem sido muito atuante nesses casos. Ou seja, a pessoa vai responder o processo. E um processo penal tem consequências na vida de qualquer pessoa. Inclusive, se ela precisar tirar uma certidão negativa de crime, e vai aparecer positiva. Isso pode ter implicações na vida dela de várias formas, principalmente concurso público. Tanto o racismo quanto a injúria racial são crimes de que natureza? É uma denúncia pública, uma denúncia privada? Não, primeiro você vai na delegacia e registra o boletim de ocorrência. O crime de injúria, você
Daí você tem um processo de queixa, que queixa não é a mesma coisa que boletim de ocorrência, tá? Então, queixa é o processo judicial, você é uma ação penal privada. Se você, na injúria racial, você tem que representar o Ministério Público, que aí é uma ação penal condicionada à representação do Ministério Público. Doutora, é um tema sempre interessante, sempre há mais perguntas. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, já contando com a doutora mais uma vez posteriormente para falar mais uma vez sobre isso. Muito obrigado, doutora. Nada. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Eu Faço a Diferença, a história de professores que mudam a vida de crianças carentes por meio do tatame. A disciplina e o respeito que embasam os treinos de jiu-jitsu têm mudado o convívio da família. Por decisão da Justiça, a gerente de uma agência de turismo vai receber diferenças salariais por cobrir férias de uma colega com remuneração maior. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, havia negado o pedido da trabalhadora de recebimento do salário substituição por entender que, no caso, o que ocorreu foi acúmulo de função. De acordo com o processo, a gerente de faturamento da agência de turismo alegou ter assumido as atribuições da colega, que atuava como gerente comercial, ao mesmo tempo em que exercia as suas funções. A gerente substituída confirmou que, durante o período em que saiu de férias, a colega desempenhou as atividades nas duas gerências. Já a agência de turismo disse em defesa que as atribuições eram distribuídas entre os demais empregados do setor e que, se houve substituição, isso ocorreu de forma eventual. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empregada sustentou que o fato de não ter deixado de exercer as atribuições do cargo durante as férias da colega não torna indevido o recebimento do salário substituição. A relatora do caso, ministra Maria de Assis Calcin, argumentou que, conforme a súmula 159 do TST, quando a substituição não ocorre de maneira eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto tem direito ao salário daquele que está substituindo. O entendimento foi o de que o acúmulo de atribuições é mais grave à empregada do que a mera substituição de funções, uma vez que, no mesmo período de trabalho, a gerente teve que cumprir as funções dela e as da colega, que estava substituindo. Por unanimidade, os ministros da 4ª turma do TST aceitaram o recurso da gerente e ela terá direito às diferenças salariais referentes ao período da substituição. O orçamento da Justiça Eleitoral foi discutido em um encontro do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, e o ministro do Ministério do Planejamento, Esteves Colnago. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, recebeu o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, no gabinete da presidência do TSE. No encontro, trataram da aplicação do orçamento da Justiça Eleitoral. Em debate, a adequação dos projetos da Justiça Eleitoral ao novo cenário econômico e fiscal do país. As autoridades também conversaram sobre a administração dos recursos para eleições suplementares e para a implantação gradual do voto impresso nas eleições brasileiras. O Documento Nacional de Identidade, o DNI, que é uma parceria dos poderes executivo, judiciário e legislativo, foi outro tema tratado na reunião. O novo documento é resultado direto do Projeto de Identificação Civil Nacional, o CNI, e vai utilizar para a validação o maior cadastro biométrico do Brasil, administrado pelo TSE, e já tem mais de 75 milhões de pessoas registradas com foto e impressão digital. O diretor-geral do TSE, Rodrigo Fleury, e o secretário executivo do MPOG, Walter Baeri, também participaram da reunião. Um tatame e muito boa vontade. Esta é a receita do sucesso de um projeto que atende a uma comunidade carente no Distrito Federal. Crianças, jovens e adultos têm aulas de jiu-jitsu de graça, com acesso a todos os benefícios que o esporte oferece. A iniciativa partiu de um professor que decidiu fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Vestir o kimono para esses alunos de jiu-jitsu é muito mais que apenas se preparar para a aula. Eu gosto muito, eu não gosto de faltar em treino. Eu amo, eu quero ser uma atleta. Eu gosto muito do jiu-jitsu. Eu fazia balé, eu larguei o balé para fazer jiu-jitsu. Eu quero ser uma atleta profissional, quero ganhar vários campeonatos, tanto aqui como fora do Brasil. E é nesse tatame aqui que o sonho pode se tornar realidade. Todas essas crianças e adolescentes que vocês estão vendo são de comunidades carentes do Distrito Federal e não tinham acesso ao esporte. Realidade que começou a mudar por conta desse professor aqui, Betinho. Betinho, me conta, como é que começou a ideia desse projeto? O projeto iniciou por conta da extinção de um outro projeto que existia na cidade, e eu dava aula em uma academia particular e as crianças que estavam nesse outro projeto foram todas para a minha academia. E a academia ficou pequena para comportar toda essa garotada. Aí eu, junto com outro amigo, procuramos um espaço na cidade. Nós estamos aqui há 4 anos, transformando vidas, dando oportunidade para as crianças, para os jovens. Hoje, o projeto reúne 350 alunos de várias idades. Minha família toda participa aqui, judô, jiu-jitsu, desde pequeno treinando. Satisfação enorme ter meus filhos aqui, trazendo do maior ao menor, né? Como tem a netinha aqui que já está no tatame. Além de se unirem no tatame, a disciplina e o respeito que embasam os treinos de jiu-jitsu tem mudado o convívio da família. É a disciplina com os meus filhos, inclusive o Everton, que era, assim, bem difícil, né? Bem difícil, gostava de beber, gostava de farra. Graças a Deus melhorou aí praticamente 80%, 90%, eu posso dizer. Através do esporte, mudei e hoje estou dando aula, fazendo o que eu aprendi. Passando para frente agora os conhecimentos. Kennedy também conta orgulhoso que a vida dele mudou. Vivia na rua brincando, aí minha mãe brigava. Aí quando eu conheci o projeto, não saía mais do projeto. De tarde, de manhã, à noite, toda vez. E qual que é o seu sonho? Ser campeão. Qualquer pessoa pode participar dos treinos, que são de graça e ocorrem de segunda a sexta-feira, neste espaço cedido pela Administração Pública de São Sebastião, uma cidade do Distrito Federal. A estrutura, uniformes e despesas com as competições são pagas com dinheiro de doação. Isso nos enche de orgulho, isso nos dá mais energia, mais força para ajudar muito mais as crianças, mesmo sabendo que aqui a gente não tem nenhum recurso. A única coisa que a gente tem é a boa vontade dos amigos, dos familiares, que fazem com que esse trabalho continue. Algumas pessoas ainda se assustam quando você fala em termos de artes marciais, mas arte marcial não é briga, como se diz, não brigue na rua, lute na academia. O fundamental é um bom professor que ensine princípios como respeito, disciplina, amor pela vida e coragem na hora dos desafios do dia a dia. E você pode rever as reportagens do Jornal da Justiça e todos os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube, que é o TV Justiça Oficial. É só se inscrever e curtir o melhor da nossa programação, que é feita para você. A edição de hoje do Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Uma boa tarde, um ótimo final de semana. Voltamos com a Rafaela Vivas também na próxima semana. Continue conosco na TV Justiça.